O Brasil é o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. Mais de 9% da população já vive sob o domínio do medo, da culpa, da exaustão. Alcançamos o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Não é coincidência, é sintoma. A Organização Mundial da Saúde chamou isso de epidemia silenciosa. E se é uma epidemia, precisamos entender o vírus. E ele tem nome: cobrança interna exagerada. A escravidão da produtividade. O culto à perfeição. Você, que coleciona metas, mas perdeu o prazer de viver. Que se culpa até pelo cansaço. Que sente que precisa merecer o descanso. Você que aprendeu a se medir por entregas, por curtidas, por resultado. Mas nunca por presença. Nunca por verdade. Se essa dor é sua, você não está sozinho. Este canal é para quem cansou de fingir força. Se inscreve, ativa o sino e comenta. Eu também me cobro demais. Isso não é fraqueza. É coragem de admitir que algo precisa mudar. Vivemos uma época em que a mente virou máquina, mas o coração continua humano. E essa fricção está adoecendo o mundo. Você tenta dar conta de tudo. Trabalha além do que aguenta. Sorri por obrigação. Se sabota por padrão. Você sente culpa por não produzir. Culpa por descansar. Culpa por não ser melhor. Como se existir fosse uma dívida. E sabe o que é mais cruel? Mesmo quando você acerta, a voz dentro da sua cabeça diz: ainda não é o suficiente. Porque o padrão que você persegue não é humano. É um reflexo distorcido. Um personagem que você criou para ser aceito, mas que está te matando por dentro. Essa voz que te cobra o tempo todo. Um dia foi a voz de alguém, um pai, uma mãe, um chefe, um sistema. Hoje essa voz mora em você e virou um tirano. Você acha que se parar, desmorona. Que se descansar, vai ser deixado para trás. Que se for gentil consigo mesmo, vai fracassar. Mas isso não é ambição. Isso é medo. E medo disfarçado de ambição só leva ao burnout da alma. Tem gente que não chora mais, porque aprendeu que chorar atrapalha a performance. Tem gente que não sente mais alegria, porque cada pequena vitória já virou obrigação. E tem gente que só consegue dormir se for dopado de exaustão. Isso não é vida. Isso é sobrevivência. Você virou escravo de um personagem que construiu para ser aceito. Mas esse personagem não aguenta mais sustentar a máscara. O mais perverso é que ninguém te cobra tanto quanto você mesmo. Você criou uma cela com paredes invisíveis e chama isso de disciplina. Você criou um opressor dentro de si e chama isso de exigência. O mundo está cheio de pessoas altamente funcionais e emocionalmente destruídas. Pessoas que rendem, mas não sentem. Que entregam, mas não descansam. Que vencem, mas não vivem. E aqui vai uma verdade brutal. O seu corpo vai parar você, se você não fizer isso antes. Vai vir como ansiedade, como insônia, como crise de identidade, como colapso nervoso. O preço da autoexigência desumana é a desconexão total com quem você é. Você tem todo o direito de querer crescer, mas você não precisa se destruir para isso. A produtividade que custa sua saúde mental é sabotagem, não sucesso. A voz que te cobra não precisa ser silenciada com esforço, mas precisa ser observada com consciência. Porque muitas vezes ela não quer te melhorar, ela quer te manter escravo. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. Você não nasceu para render o tempo todo. Nasceu para se conectar com a vida, com os outros, consigo mesmo. O mundo não precisa de mais máquinas, precisa de pessoas reais. Quando você parar de tentar provar que tem valor, vai finalmente sentir que sempre teve. Então eu te pergunto, agora que você viu a prisão,
Vai continuar alimentando o carcereiro? Ou vai, finalmente, descansar sem culpa